Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, Prof. aqui falando. Estamos aqui para a gente poder começar essa sequência de vídeos estudando uma lei super importante, que é a Lei 8.429 de 1992. Esta lei que foi drasticamente alterada pela 14.230. E aqui vocês vão ver que há vários vídeos, várias pequenas aulas tratando sobre pontos importantes e específicos dessa lei. Por exemplo, nesse vídeo aqui a gente vai começar estudando a parte do sujeito passivo e sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Então vamos lá. Para você ter um estudo mais efetivo, bacana seria se você estivesse acompanhando ali com o seu vadimeco, né? Eu já deixei aqui atrás, ó, estão os meus vademecos aqui, mas eu quero que você vá estudando com o VAD. A lei de improbidade administrativa é um conteúdo cobrado tanto nas provas de OAB, concurso público, na minha prova de graduação. Para quem é meu aluno de graduação, já deixa um comentário aqui embaixo dizendo assim, ó, professora, estou estudando e vou arrasar na sua prova. Olha só, pessoal, quando a gente fala de improbidade, esse é um conteúdo extremamente importante no estudo do direito administrativo, tá? A gente vai começar aqui tratando sobre o artigo 1º ao 8º, sobre os aspectos principais, eu vou esclarecendo eles para vocês. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que no passado, a Lei 8.429, ela aceitou situações de responsabilização por ato de improbidade por modalidade culposa, tá? Então, no passado. Agora, não mais é aplicável a modalidade culposa. Então, hoje, um agente público só responderia por ato da improbidade pela Lei 8.429 se a sua conduta fosse com dolo. E não é qualquer tipo de dolo. Esse dolo, gente, eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Esse dolo, ele precisa ser a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado lá no artigo 9º, 10 e 11 da lei, não bastando somente a sua voluntariedade. E isso aqui tem aparecido muito dentro das provas, que é essa vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Que resultado ilícito é esse? Se a gente for olhar no artigo 9º, seria um resultado de enriquecimento ilícito. No artigo 10 vai falar sobre prejuízo ao erário e já no artigo 11 vai falar sobre violação de princípios, tá? Então não é qualquer tipo de dolo precisa dessa vontade livre e consciente de praticar o ato ali exposto nesses 3 artigos da Lei de Improbidade, que a gente carinhosamente vai chamar aqui de LIA, tá? Então quando eu vou falar na LIA, eu estou me referindo na Lei 8.429, combinado? Vamos lá. Então, aqui, nesse bloco, nós precisamos compreender quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. A gente começa com o sujeito passivo do ato. Ei, atenção, não estamos tratando aqui sobre o sujeito passivo da ação civil pública de improbidade administrativa. A gente está falando aqui do sujeito passivo, aquele que sofreu o ato de improbidade administrativa, ok? E quem seria essa pessoa? Eu vou traduzir para vocês aquilo que está no artigo 1º da LIA. Então vamos lá, acompanhem comigo. Quando a gente olha lá o artigo 1º da LIA, a gente vai ver que esse ato de improbidade administrativa ele pode ser praticado contra a administração pública. E a administração pública direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, todos os seus órgãos, né? Indireta, que aí a gente falaria nas autarquias, fundações públicas, nas empresas públicas, sociedades de economia mista, associação pública, né? Que seriam então consideradas a administração pública indireta de qualquer dos 3 poderes. Então, eu posso ter um ato de improbidade administrativo praticado contra qualquer um dos 3 poderes. De repente, foi um ato de improbidade lá dentro do poder judiciário, né? Ou então dentro do poder legislativo, tanto faz. E essa lei, a LIA, ela é aplicada a todos os entes federativos, então a todos os níveis, né, federativos. Também vai ser aplicado as sanções que estão descritas no artigo 12 dessa lei
para aqueles atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada, mas que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Então, eu, de repente, posso ter uma entidade que seja privada, pessoa jurídica de direito privado, mas como ela recebe um benefício, um incentivo governamental do poder público, eu posso ter um ato de improbidade ali dentro também. E entidades privadas para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com o seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Pois bem, então o que nós temos nesse artigo 1º? A gente está diante das situações, né, onde poderão ocorrer os atos de improbidade administrativa, que seriam, então, o polo passivo da prática do ato. Mas e quem é que pode praticar o ato de improbidade e estará sujeito às sanções previstas nessa lei que estamos estudando aqui? Que nós vamos chamar, então, de sujeito ativo do ato, ou seja, aquele que pratica o ato de improbidade. Quem seria esta pessoa? Eu vou traduzir agora no esquema para vocês também o artigo 2º e o artigo 3º para a gente compreender quem pratica ato de improbidade administrativa. Acompanhe comigo aqui. O agente público, né? E esse agente público, de acordo com o artigo 2º, ele pode ser um agente político. Então, eu posso ter, de repente, uma questão que vá trabalhar aqui um agente vereador, um deputado estadual, tenha praticado o ato de improbidade administrativa, ou um servidor público e servidor estatutário, ocupante de cargo público, ou aquele que exerce, ainda que de forma transitória, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Então, aqui eu traria de exemplo para vocês. Eu posso ter, de repente, uma questão que vá trabalhar na perspectiva de quê? De que é uma pessoa que foi chamada para trabalhar dentro das eleições. Então, ela vai ali ser considerada uma agente público, embora seja de forma transitória, sem remuneração, né? Mas como ela foi designada para cumprir essa atividade, naquele momento que ela está ali exercendo essa função pública, ela está na condição de agente público. Lembrando, pessoal, lembrando que agente público aqui é no sentido amplo, como se fosse uma categoria. Lá dentro a gente tem as espécies. Aí tem o agente político, tem o agente administrativo, etc, né? Então aqui nós estamos trabalhando na perspectiva de grande categoria, no sentido amplo do agente público. E ele que detém uma função pública, seja transitória, seja sem remuneração, poderá vir a responder por ato de improbidade administrativa, se praticar com dolo, e aquele dolo é específico, né, conforme a gente estuda no artigo 1º, se praticar uma das condutas de forma dolosa, lá elencadas no artigo 9º, 10 ou 11 da lei. Mas olha só, a gente tem também a possibilidade de ser um particular que celebra convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajustes administrativos equivalentes. Então, eu posso ter também, na condição de agente público para fins de improbidade administrativa, aqui pela lei estudada, uma pessoa que, de repente, esteja lá dentro de uma organização social, de uma OCIP ou de uma organização da sociedade civil, né? Lá pela Lei 13.019 de 2014, por exemplo. Então, eu posso ter uma pessoa dentro de uma ONG que recebe fomento público e acaba cometendo um ato de improbidade administrativa. Ela pode responder na condição de agente público por conta, né, dessa conduta dolosa e ainda tipificada no artigo 9º, 10 ou 11. Além do agente público, o particular, isso mesmo, o artigo 3º da lei vai dizer que o particular também sofrerá sanções da lei de improbidade administrativa aqui. E o artigo 3º vai dizer assim: as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Senta que lá vem história. Nada melhor do que uma historinha para gravar tudo isso que a gente acabou de estudar aqui, né? Então vamos pensar na historinha.
Mévio é o servidor público, tá? E o Mévio cuida lá da repartição que faz as contratações públicas. Então, ele cuida, digamos, lá do processo licitatório. Ele está responsável por cuidar do processo licitatório, ele até é o pregoeiro. Vamos pegar aqui o exemplo, o Mévio é o pregoeiro. Tá, aí o Mévio, digamos lá que numa historinha mirabolante, o Mévio vem a receber um valor, tanto faz quanto é esse valor, ele recebe um valor para dar algum tipo de benefício, um auxílio para que uma determinada pessoa ganhe esse processo licitatório. Ou seja, a gente está tendo aqui uma situação que, evidentemente, ela é ilegal, irregular, ilícita, né? Bem, nessa situação não é só o Mévio que vai responder pelo ato de improbidade administrativa, mas também o particular, que é aquele que paga, que é aquele que se beneficia pelo ato de improbidade, ele também precisa responder pelo ato de improbidade administrativa. E é por isso que o artigo 3º vai falar. Só que nós temos que ter o cuidado com o seguinte, gente: posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Quando há o ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa, esse ajuizamento não pode ser exclusivamente contra o particular. O que significa isso? Eu não posso ajuizar essa ação somente contra o particular sem incluir no polo passível da ação de improbidade, né? Então, estou falando dos réus aqui da ação. Eu não posso deixar de colocar o agente público ali. Para eu poder responsabilizar o particular, eu preciso ter também um agente público dentro desta ação de improbidade administrativa. Mas, professor, e se não descobrirem quem é o agente público, mas descobriram quem é o particular? Esse particular, ele pode responder, de repente, né, se a situação se enquadrar, ele pode responder lá pela lei lei anticorrupção, que é a lei 2.846 de 2013. Então, ele poderia responder por aquela lei, se fosse o caso, né? Mas aqui na lei 8.429, eu só consigo a responsabilização se nós estivermos diante de uma situação em que o agente público também está dentro dessa ação, tá bom? Para a gente finalizar aqui essa aula, eu quero dizer a vocês que os sucessores também poderão ser responsabilizados. Tenham atenção ao artigo 8º da lei, que vai dizer que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar o dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou ao patrimônio transferido. Então, de repente, se o Ministério Público ajuiza a ação contra o Mévio, aqui do meu exemplo, e o Mévio venha a falecer, os sucessores irão responder até o limite da herança, irão responder sim aí na obrigação, né, de reparar os prejuízos causados, então, por este servidor que acabou vindo a falecer, ok? Finalizamos aqui esse nosso estudo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se quiserem também deixar comentários aqui para mim, eu deixo meu abraço bem apertado e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!